Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula prática em Fisiologia Vegetal e hoje nós mostraremos experimentalmente a influência dos estresses abióticos sobre plantas jovens de milho, a espécie denominada Zea mais L. Essa aula prática é simples e pode ser reproduzida por vocês aí em casa, não demanda dessa estrutura de laboratório, apesar de eu estar em uma agora. Então prestem atenção aos passos que a gente vai falar a seguir para vocês também conseguirem reproduzir em casa. Antes de mais nada, é importante a gente definir o que é estresse abiótico. Primeiramente, se a gente pegar a palavra estresse, a gente pode definir como uma série de reações adversas ocasionadas por condições ambientais desfavoráveis ao crescimento e desenvolvimento da planta. E esses estresses, essas condições ambientais, elas são abióticas, por isso a palavra em seguir. E abiótico significa que essas condições estão ligadas aos fatores físicos ou físico-químicos ou químicos do ambiente. Então, esses fatores vão influenciar para que ocorra o estresse na planta. E, grosso modo, a gente pode dizer que são fatores não vivos, do ambiente. Para continuar a condução da nossa prática, precisaremos de plantas jovens de milho. E para isso, nós mesmos germinamos nossas plantas. Para fazer isso vai ser bem simples e você verá passo a passo logo a seguir. Tudo bom? Então hoje nós vamos fazer mais uma etapa da nossa aula prática. Vamos fazer a introdução aqui dos fatores de estresse abióticos das plantas. Então aqui nós temos a planta controle. Esta aqui é a planta controle. Temos aqui a número 2, que vai passar pelo processo do estresse hídrico, do estresse salino, do estresse alcalino e o ácido, que nós vamos aplicar ácido acético. Para isso, nós vamos utilizar aqui o hídrico, aqui essa quantidade de água, O pote ele não tem vazamento, Então ele é fechado para a gente poder fazer essa experiência. As outras também o pote é fechado, mas a gente vai colocar uma quantidade suficiente de água somente para que a terra se mantenha úmida. Então aqui nós temos aqui o potinho aqui com sal. Aqui nós estaremos utilizando aqui o bicarbonato de sódio. E aqui uma quantidade aqui de ácido acético, aqui o vinagre. Então vamos utilizar agora, Oi, gente, então voltamos aqui para mostrar os resultados dos tratamentos realizados, onde simula-se o estresse, diferentes tipos de estresse em plantas. Foi realizado esses tratamentos e aguardou-se cerca de 48 horas observando como essas plantas reagiriam a esses tipos de estresse. Então, os estresses realizados foram o estresse onde aplicou-se a solução alcalina, a solução básica, onde adicionou-se a solução salina, teve também o tratamento controle e aquele que a gente tentou simular o estresse hídrico, Então aqui nós temos a planta controle, planta jovem de milho, tratamento 1, Então ela se desenvolveu normalmente por se tratar do experimento controle, Então ela encontrou as condições ideais para o seu desenvolvimento. Então quando há um excesso de sais presente no solo, a capacidade de absorção de água da planta é muito afetada. O movimento da água no sistema solo-planta-atmosfera acontece principalmente pela diferença potencial. Então, quando temos uma grande concentração de sais, o potencial osmótico, que é aquilo relacionado com a salinidade, se torna mais negativo. Como a água se movimenta do maior para o menor potencial, a maior presença de sais na zona radicular dificulta o processo de absorção de água pela planta, o que nós estamos verificando. Esse problema que ocorreu com a nossa planta é relativo a isso. Então, foi a dificuldade da planta de absorver água. Quando a planta não consegue absorver toda a água necessária,
para realizar os processos metabólicos, o estômago se fecha para reduzir as perdas de água pelo processo de transpiração. Então, esse fechamento estomático reduz a assimilação de CO2 pela planta e impacta diretamente na fotossíntese. Além disso, a salinidade pode gerar uma série de efeitos secundários como a toxicidade, quando os íons são acumulados em altos níveis nos tecidos vegetais e gera a queima da borda das folhas. Né? Então é o que nós verificamos aqui no nosso experimento, né? Com a borda das folhas, aquelas todas queimadas. Né? Então, o estresse hídrico ele pode ser descrito como uma condição que ocorre com excesso ou déficit de água para suprir a necessidade hídrica da planta. Então, neste caso que eu vou falar aqui, é o excesso hídrico que ocorre com a quantidade de água no solo for maior do que a capacidade de absorção da planta. Né? Então, a exposição a essa condição por longos períodos pode potencializar a ocorrência de doenças em alguns tipos de plantas, né, devido à falta de oxigênio no solo. Bom, nessa planta a gente fez o tratamento onde simulou-se o estresse hídrico. A água ela é um recurso determinante para o funcionamento e crescimento das plantas, ao mesmo tempo que é considerado o fator mais limitante. Dessa forma, um dos principais causadores de estresse nas plantas é justamente a disponibilidade hídrica. Isso ocorre pela má distribuição de água nos cultivos, pela falta da chuva, entre outros. As plantas, né, quando elas perdem água através da transpiração, as folhas elas geram uma espécie de tensionamento na coluna de água dentro dos vasos do xilema. Então, durante os períodos de seca, em que aumenta-se muito a transpiração das plantas, a pressão interior nos vasos pode se tornar muito menor do que no exterior. Então, nessas condições, acontece a formação de bolhas de gases, esse fenômeno chamado de embolia, né? Em que leva à interrupção do transporte de água pelo xilema. Exemplos de estresse abiótico são a variação de pH e falta de disponibilidade de água no ambiente. E quando essas plantas elas sofrem estresses abióticos, elas vão desencadear uma série de sintomas. Esses sintomas podem ser fisiológicos, que vão estar relacionados ali à função da planta, ou podem ser também morfológicos, que vão estar relacionados à parte física da planta. No caso do estresse ácido, a gente também pode perceber que houve a presença de clorose nas plantas de milho. Isso se deve ao fato da baixa absorção de nutrientes, como a gente já viu. Além disso, a absorção de ferro e manganês também pode gerar um impacto na presença do grupamento M, que pode estar reduzido, e ele é essencial para a formação de clorofila e citocromos para a planta. Além disso, na ausência desses componentes, a transferência de elétrons é prejudicada, a produção de energia vai cessar e a fotossíntese também pode ser cessada. As plantas, quando submetidas a estresses alcalinos, apresentam as folhas mais murchas e amareladas. Esse tom amarelado é denominado clorose. E isso ocorre justamente por causa dessa variação bem abrupta de pH para níveis bem alcalinos. E quando a planta é colocada nessa situação, a assimilação de micro e macronutrientes do solo pela planta fica comprometida. E nós encerramos o nosso assunto por aqui. Agradeço a cada um de vocês que ficaram aqui até o final do vídeo. Espero que nós possamos ter agregado bastante ao conhecimento de fisiologia de vegetal para vocês através dessa aula prática. Espero que vocês também consigam reproduzir essa prática aí em casa, que é muito interessante. E é isso. Tchau, tchau.